Olá, alunos do quinto ano. Aqui é o professor Adriano e hoje estamos aqui mais uma vez para conversarmos um pouco sobre as nossas atividades remotas. Gostaria de dizer que é assim, um motivo de muita alegria, né, estar aqui gravando essa nova videoaula para vocês assistirem e assim responderem um novo bloco de estudo. Então, eu sou o professor Adriano, né, todo mundo também conhece, né, desde o ano passado. Trabalho no quinto ano da Escola Municipal de Tempo Integral Antônio Bem-vindo da Luz, ministro a disciplina de matemática no quinto ano. E essa nossa videoaula de hoje, né, é referente ao nosso bloco 12 de atividade remota. No nosso bloco 12, nós trabalhamos com duas habilidades principais que estão presentes da BNCC, que é aquele documento federal, né, aquela lei nacional onde nós, professores, elaboramos os nossos roteiros de estudo, né, nossos blocos de atividade. Então, as habilidades que hoje nós iremos considerar nesse roteiro de estudo é a habilidade 19, né, proposta para o quinto ano, onde espera que você seja capaz de resolver problemas, né, envolvendo grandezas, e a grandeza que esse bloco analisa, né, especificamente, são as medidas de tempo e a medida de temperatura, né, medida de massa, medida de comprimento, medida de capacidade, nós já estudamos, né, iniciamos os estudos desde o ano passado. E nesse agora está contemplado, né, as medidas de tempo e as medidas de temperatura. E essa habilidade 24, né, que perpassa, né, todo o ensino da matemática, né, que é a parte estatística da matemática, onde espera que vocês sejam capazes de ler e interpretar gráficos e tabelas com diversas informações ali inseridas. Então, o nosso bloco de atividade, né, está elaborado tendo como base essas duas habilidades principais. Agora, quais são os objetos de conhecimento ou os conteúdos em cima daquelas habilidades que nós acabamos de ver ali? Então, nós vamos estudar nesse bloco sobre medidas de tempo, as principais medidas de tempo que nós temos. Vamos estudar também sobre as medidas de temperatura, né, a importância dessas medidas, né, para a sociedade. E vamos ver também, né, mais uma vez, reforçando aqui, a leitura e interpretação de gráficos pictóricos, de colunas, e também a leitura e a interpretação de tabelas. Então, o que é o tempo, né? Como é que se marca ou se cronometra o tempo? O tempo é uma das unidades de medidas, né, mais antigas que existem. Ela surgiu, né, devido à necessidade do ser humano de compreender melhor, principalmente, né, os períodos de cultivo entre uma plantação e outra, né, e também pela observação do sol. Através da observação do sol, as pessoas poderiam fazer que, né, que o tempo ele corria, né, passava dos dias, passava-se a noite. Então, a necessidade de registrar, né, esses períodos é o que levou até as medidas de tempo que nós conhecemos hoje em nossos dias. Então, medir o tempo hoje, mais do que nunca, né, é uma tarefa assim, de suma importância, né, devido à necessidade de se medir o tempo, né, a humanidade, ela criou, com o decorrer dos anos, né, relógios analógicos, né, registros em calendários. Hoje o tempo ele é medido em unidades principais, que é a hora, nós temos o minuto e nós temos o segundo. Dentro dessas medidas de tempo, nós temos também a noção de semanas, de dia, ano, década, século, e entre outras medidas de tempo que nós iremos aqui analisar nesse bloco de atividade remota. Então, as principais medidas de tempo que nós temos, né, são as horas, os minutos e os segundos. Por definição matemática, pelo Sistema Internacional de Medidas, nós temos que uma hora, né, equivale a 60 minutos, um minuto equivale a 60 segundos, e uma hora possui 3.600 segundos. Aqui nesse canto, ó, nesse quadrado aqui nessa imagem, vocês estão vendo as principais medidas de conversões que nós temos de medida de tempo. Então, é possível, né, dentro da medida de tempo, eu fazer conversões de horas para minutos, de minutos para segundo, e também fazer essa conversão voltando de segundo para minuto e de minuto para segundo. Nessas conversões, vocês podem perceber que tem o número 60 aqui em cima. Então, para eu converter, né, da esquerda, que é de hora, para a direita, que é o segundo, eu vou multiplicar sempre cada conversões que eu faço dessas, nessas casas que eu pulo, igual a gente viu nas outras medidas, eu vou multiplicar por 100.
né, quando eu vou da esquerda para a direita. Quando eu faço esse processo inverso, que é o da volta, né, que eu venho aqui do segundo para converter para minuto, eu vou dividir o valor por 60, e quando eu pego um minuto, por exemplo, e quero transformar para hora, eu também vou pegar e vou dividir por 60 aqui. Então, as principais unidades de medida de tempo que nós temos são horas, minutos, segundo. Para a gente fazer as conversões de unidade maior, né, que é a hora, para a unidade menor, que é até o segundo, nós multiplicamos sempre por 60, cada uma dessas casinhas que nós andamos. E para transformar uma unidade menor, que é em segundo, para uma unidade maior, que é hora, por exemplo, nós vamos dividido aí por 60 a cada casa que nós andamos, o movimento que nós fazemos, conforme vocês podem perceber, ó, nessas setinhas aqui. Na atividade de vocês, por exemplo, né, tem uma questão que vocês vão ter que fazer essas conversões de horas para minuto, de minutos para segundo. Nessas questões específicas, a gente vai responder para vocês, né, explicar como é que vocês farão esse processo. Então, os principais instrumentos que nós temos hoje para medir o tempo são os relógios, que podem ser analógicos ou podem ser digitais. Os relógios analógicos, ó, são esses aqui que vocês estão vendo, ó, esse redondinho, esse aqui também é analógico. Então, os relógios que possuem, né, números que não marcam propriamente dito, né, assim, na cara, né, propriamente dito, aliás, os minutos, eles são relógios analógicos. Os relógios digitais são esses aqui, ó, que vem as horas e os minutos já realmente escrito direitinho para a gente olhar. No nosso telefone, por exemplo, celular, o relógio que tem ali no nosso telefone, ele é um relógio digital, né, porque nós já conseguimos olhar a hora e já ver realmente a hora. O relógio, por exemplo, que eu utilizo, ele é um relógio analógico, ele não é um relógio digital que eu uso no meu braço, né? Porque ele tem ponteiros indicando as horas. Ele tem 3 ponteiros, o ponteiro menor, um ponteiro maior e um ponteiro mais fininho que fica o tempo todo circulando ali no meu relógio. Outro instrumento também que nós temos para medir o tempo, né, é o cronômetro, que é para a gente saber, por exemplo, quantos minutos ou segundo ou milésimos de segundo, né, alguma coisa ali passou. Num relógio analógico, pessoal, é importante nós compreendermos como é que a hora ali ela é registrada, né? Então, num relógio analógico, igual esse aqui que vocês estão vendo, ó, e esse aqui também que estão aqui indicando pelo mouse, ó, o ponteiro menor, ele indica as horas, o ponteiro maior, né, ele indica os minutos, e os ponteiros aqui, esse ponteiro que sempre fica girando aqui, ó, esse mais fininho, ele indica os segundos, tá bom? Então, ponteiro menor indica horas, ponteiro maior no relógio indica os minutos, e esse ponteiro fininho, que sempre fica circulando, né, no relógio, ele indica os segundos. Nesse relógio, por exemplo, aqui, ó, nesse relógio lilás, como vocês podem observar aqui, ó, esse relógio está marcando 11 horas e 10 minutos. Né? Por que a gente sabe olhar isso? Vocês podem perceber, ó, que aqui os números no relógio vão de 1 até o número 12. Cada passada que esse relógio aqui, ó, que esse ponteiro faz de um número para o outro, ele anda 5 minutos. Então, aqui eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 minutos, que faz 1 hora. Agora, outras medidas de tempo também que nós temos, pessoal, que nós utilizamos, que são muito importantes, são essas aqui que estão no roteiro de vocês, ó. Um dia equivale a 24 horas, uma semana possui 7 dias, uma quinzena, né, que é o período que vocês ficam, por exemplo, para responder o bloco de atividade, são 15 dias, um bimestre tem 2 meses, um trimestre tem 3 meses, um quadrimestre tem 4 meses, um semestre tem 6 meses, um ano tem 365 dias, né, ou 12 meses, uma década tem 10 dias, um século tem 100 anos, e um milênio tem 1000 anos. Essas aqui também são outras medidas de tempo, né, que o homem, com o decorrer do tempo, com o decorrer da história, foi acumulando e sintetizou, né, para melhor representar o tempo, né, que é essa unidade de medida tão importante que existe hoje em nossos
dia a dia. Saindo da medida de tempo, no roteiro também de estudo de vocês, né, é abordado a medida de temperatura, né? Quando a gente quer medir, por exemplo, a temperatura de uma pessoa, quando ela está com febre, por exemplo, nós costumamos colocar a mão na pessoa, né? Se a pessoa estiver muito quente, isso indica que a pessoa está com febre. Então, quando a pessoa ela tem a variação de temperatura no corpo dela, ela está com febre. No nosso dia a dia, todos os dias nós lidamos com a temperatura. A partir do momento, por exemplo, que o sol aparece, né, no dia, ele passa por picos, né, de temperatura. Pela manhã, o clima está agradável, né, o nosso tempo. De tarde, o sol, né, ele esquenta bastante, a temperatura sobe. E à noite, né, a tendência da temperatura, com chegada da noite, ela é caindo também. Para medirmos a temperatura, pessoal, nós utilizamos um instrumento bastante interessante, bastante útil, que é o termômetro, que é esse instrumento ó, que está aqui nesse canto direito do nosso slide, tá bom? Conforme eu falei para vocês, a temperatura do nosso corpo ela é muito importante. A temperatura, por exemplo, de um corpo normal, né, de um corpo que não está doente, que não está com febre, ela varia entre 36,5 graus a 37,5 graus Celsius. Nessa medida de Celsius, é a medida de grau que nós temos aqui por padrão no nosso país. A pessoa, por exemplo, que ela passa de 37,5 graus Celsius, né, se você medir no termômetro essa temperatura, essa pessoa ela já está com febre. E o que acontece quando a pessoa está com febre? É sinal que o corpo dela não está bem, que ela está com alguma infecção. Por isso que é importante que quando vocês derem alguma febre, uma temperatura acima de 37,5, é muito importante procurar o médico rapidamente, porque alguma coisa, né, alguma coisa no seu organismo, né, está errada. A meteorologia, pessoal, né, é a parte da ciência responsável para determinar a temperatura no ambiente. Então, é a meteorologia que indica que se nós teremos dias frios, dias quentes, dias chuvosos, né? Quanto período do tempo vai ficar seco, né? Quanto período do dia vai ser chuvoso, quantos mililitros de chuva vai chover em determinados dias, né? Então, a meteorologia é a parte da ciência, né, juntamente com a matemática, que indica essas variações de temperatura no ambiente, tá bom? E no nosso corpo, né, o principal instrumento que nós temos para medir a temperatura também do nosso corpo e do ambiente é o termômetro. Agora eu apresento aqui para vocês, ó, uma visão geral das questões que vocês irão responder nesse bloco de atividade remota. Então, as questões que possuem algum cálculo matemático, vocês deverão ler, né, pensar um pouquinho, ver qual operação que vai responder, se é a adição, subtração, a multiplicação. São as questões 2, 3, 4 e 8. As questões que não possuem cálculo matemático, que vocês irão ler, né, interpretar ali a situação e resolver, são as questões 1, 5, 6, 7, 9 e 10. Então, basicamente, nesse roteiro nosso de estudo, nós temos mais questões que não possuem cálculo matemático e questões que possuem cálculo matemático. Só quero aqui fazer uma correção, né, que a questão 10, que é a última questão do nosso bloco de atividade, ela possui cálculo matemático, tá bom? Ela foi mal colocada aqui. Então, a questão 10, ela possui sim um cálculo matemático bastante simples, e vocês vão ver quando estiver apresentando aqui as questões para vocês, tá bom? Então, a partir de agora, né, nós vamos para aquela parte muito boa da nossa videoaula, que é o praticando um pouco. E nessa hora nós vamos praticar um pouco, eu apresento para vocês questão por questão do nosso bloco de atividade. Então, vou tirar aqui essa apresentação e vou aqui para o nosso bloco de atividade. Então, aqui mais uma vez, ó, na capa do nosso bloco de atividade, né, eu trago aqui para vocês a maneira que vocês podem acessar essa videoaula, clicando nesse link aqui ou digitando ele no navegador do seu computador, né, ou mirando o seu telefone para esse código QR aqui, que é a maneira mais prática e rápida que você tem de assistir essa videoaula no seu, né, celular.
Então, aqui tem toda a parte introdutória no nosso roteiro de estudo, que é interessante vocês ler e compreender um pouquinho mais, tá bom? Aqui nós temos a relação de conversão. Para converter hora para minuto, a gente multiplica por 60. Para converter minuto para segundo, também a gente multiplica por 60. Para converter segundo para minuto, nós dividimos por 60. E para converter minuto para hora, nós também vamos aqui dividir por 60. Aqui eu trago alguns exemplos práticos também de como a gente faz essas multiplicações, que é algo que vocês também já conseguem fazer, que é multiplicações com um ou dois algarismos, tá bom? Então, vamos lá. Questão 1, ela não possui o cálculo matemático, né? Tá falando o seguinte aqui, ó. Observe o relógio abaixo, né? O relógio é esse aqui que vocês estão vendo aqui do lado, ó. Que horas está marcando? Vocês vão olhar aqui no relógio e vão escrever aqui nesse espaço, né? O ponteiro maior aponta para que número? Então, só prestar atenção aqui, ó. O ponteiro maior, né? Tá apontando para que número? Vamos escrever aqui. O ponteiro menor aponta para que número? Ó, o ponteiro menor está aqui, ó. Então, ele está apontando para que número? Vamos colocar aqui. O ponteiro grande indica o quê? É hora, minuto, segundo. O que que o ponteiro grande indica? No nosso roteiro de estudo, ele está explicando o que o ponteiro grande explica. E o ponteiro pequeno, ele indica o quê? As horas, os minutos ou segundos? Vocês vão escrever aqui nessa linha. Então, cálculo matemático na questão 1, né, não existe nenhum. Basicamente é uma questão onde vocês vão ler, interpretar e resolver corretamente, né, a questão 1. Na questão 2, né, é uma questão que envolve um pouquinho de cálculo, mas é bastante simples também. Vocês têm aqui uma situação, um problema, aqui no enunciado da questão 2, né, que eu não vou ler aqui para vocês agora. E aqui nós temos o nosso gráfico pictórico, né? Lembra que o gráfico pictórico é aquele gráfico onde algumas figuras, né, representam alguns valores para a gente. Aqui nós temos, por exemplo, que o parque de diversões, né, Feliz, ele foi organizado aqui por bimestre, né, as visitações. Um bimestre tem duração de 2 meses, né, é uma medida de tempo também que nós utilizamos. E aqui na legenda nós temos algo bastante interessante, ó. Cada rostinho desse, que está aqui nessas colunas, desse gráfico pictórico, ele representa 20 visitantes, ou representa 20 pessoas. Então, em janeiro e fevereiro, ó, nós temos quantos rostinhos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, então no mês de janeiro e fevereiro, esse parque de diversões recebeu 5 visitas? Não, não foram 5 visitantes. Porque cada rostinho desses aqui, ó, representa 20 pessoas. Se eu quero saber, por exemplo, quantas pessoas visitaram nesse parque entre os meses de janeiro e fevereiro, eu vou ter que pegar o 20 e vou multiplicar aqui, ó, por 5, que é a quantidade de rostinhos que aparecem aqui na linha, né, dos meses de janeiro e fevereiro. 20 vezes 5 dá 100. Então, foram 100 pessoas que visitaram, né, o Parque de Diversões Feliz no mês de janeiro e fevereiro, tá bom? Então, muito cuidado nessa questão. Cada rostinho desse representa, ó, 20 visitantes ou 20 pessoas. Na letra A pergunta qual que é o título do gráfico. Lembrando que o título do gráfico, ó, ou da tabela aqui no caso, né, é sempre o número, o nome que está acima do gráfico. É sempre o nome que está acima da tabela, tá? Esse é o título do gráfico, o título da tabela que vocês deverão responder, tá bom? Em qual bimestre houve o maior número de visitantes? É só observar aqui, não tem cálculo, ó, maior número de visitantes. É só escrever o nome dos meses aqui na frente. Em qual bimestre houve o menor número de visitantes? Opa, só olhar no gráfico. Menor número de visitantes, escrever o nome dos meses aqui também. Agora, para preencher essa tabela aqui, ó, de acordo com os dados do gráfico acima, é só prestar atenção. Ó. Nos meses de janeiro e fevereiro, né, quantas pessoas visitaram ali o parque de diversões? Lembra que cada rostinho desse representa 20 pessoas. Então, se eu pegar a quantidade de pessoas, que é 20,
e vão multiplicar, ó, pelo tanto de rostinho que tem cada bimestre aqui, tá bom? Ou então somar, né? Se aqui tem 20, vou somar 5 rostinhos, vou somar o 25 vezes. 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20. Ou pegar o 20 e multiplicar por 5, né? Porque tem 5 rostinhos ali. Também resolve o cálculo matemático para responder aqui a letra D dá 2, tá bom? Na questão 3, pede para escrever quantos minutos tem nessas horas que estão aqui. Como é que vocês irão responder isso? Vamos relembrar lá em cima, naquela nossa relação de conversão, ó. Como é que eu faço para converter horas para minutos? É só você olhar aqui naquela relação de conversão, ó, que está lá na sua página 2. Opa, perdão. Na página 3, ó. Para converter hora para minuto, eu andei em uma casa aqui, eu vou multiplicar os valores por 60. Então, para converter hora para minuto, eu vou multiplicar a hora por 60. Então, conhecendo disso, ó, eu só resolver agora aqui, ó, multiplicar 3 vezes 60, 8 vezes 60, 4 vezes 60, e depois eu vou somar com os 30 que estão aqui, ó, que tem os 30 minutos, e vou multiplicar aqui, ó, 6 por 60. Então, toda a questão 3, né, para a gente resolver ela, nós vamos multiplicar os valores, né, por 60. Na questão 4, pede para saber quantos segundos há em 2 minutos, 5 minutos, 4 minutos e 1 minuto. Para a gente converter segundo para minutos, como é que eu faço? Mais uma vez, ó, vamos olhar lá em cima, olhar a relação de conversão. Ó. Olha só, para eu converter minuto para segundo, eu também vou multiplicar o valor por 60. Então, aqui, ó, para converter minuto para segundo, também eu vou multiplicar aqui por 60. Então, eu vou fazer 2 vezes 60, 5 vezes 60, 4 vezes 60 e 1 vezes 60. Aí eu vou ter aqui a conversão para segundos, tá bom? Na questão 5, é uma questão também que não possui cálculo matemático, tá bom? Vocês vão observar aqui esses relógios, ó, que estão aqui na atividade, e vão só escrever aqui nos retângulos, ó, que horas são. Então, olha esse relógio analógico. Ó, o ponteiro pequeno, que indica as horas, está apontando para o 3. O ponteiro maior, que é o que indica minutos, né, está indicando para 12. Então, que horas são aqui? Vamos escrever aqui embaixo. Seria 4 horas, 7 horas, né? Observe e coloca aqui. Nesse outro relógio aqui, ó, o ponteiro pequeno, que é as horas, está marcando no 7, né? Apontando para o 7. E o ponteiro maior está apontando aqui para o 12, né? Então, que horas é aqui? 9 horas, né? 4 horas. Vão olhar e vão escrever aqui embaixo, tá bom? Questão 5 não possui cálculo matemático. Aqui na questão 6, nós temos o nosso primeiro gráfico, né, de colunas de dupla entrada, que é um gráfico que analisa a variação de temperatura durante 5 dias na cidade de Barretos, em São Paulo. Então, mais uma vez aqui, ó, nós temos o gráfico menor, né, é a temperatura mínima, a coluna maior, temperatura máxima. Gráfico menor, coluna menor, perdão, temperatura mínima, coluna maior, temperatura máxima. Assim também são nos demais dias da semana, tá bom? Coluna pequena, temperatura mínima, coluna maior, a nossa temperatura máxima. Então, em quais dias da semana ocorreu a maior temperatura? Então, vocês vão olhar aqui no gráfico, ó, da maior temperatura e vão ver que dias foram esses. E vão escrever aqui, foi no sábado e domingo. Então, escreve aí. Mas é só observar aqui, ó, os dias que tiveram a maior temperatura. Em qual dia ocorreu a menor temperatura? Então, só olhar aqui, ó, no gráfico da temperatura mínima. Qual foi o dia que teve a menor temperatura? E vão escrever aqui, tá bom? Na letra E, é uma questão de verdadeiro ou falso. Você vai ler as afirmações que estão aqui e vão escrever aqui nesses tracinhos aqui, ó, nesses parênteses,
V para verdadeiro e F para falso, tá bom? Lembrando, ó, que pede para você ler as afirmações para depois marcar. Então, pare um pouco, né, leia, analise as informações para depois fazer esse julgamento. Por exemplo, nessa questão aqui, ó. No sábado, ocorreu uma variação de temperatura de 5 graus. Então, a gente vai olhar aqui no sábado, ó, nós temos 13 graus de mínima e 18 graus de máximas. Como é que eu faço para descobrir uma variação de temperatura? É só eu pegar a temperatura máxima e diminuir pela temperatura mínima. Fazendo essa subtração, eu vou saber ali a variação de temperatura da máxima para a mínima. Então, vocês irão fazer 18 graus menos 13 graus. Ah, dá um valor X, dá 5, por exemplo, né? Então, essa temperatura é de 5 graus? Foi de 5 graus. Então, vocês vão colocar o Vzinho ali, tá bom? Então, vocês vão ler as alternativas antes de marcar V ou F, analisa a alternativa, né? Olha para o gráfico novamente, para depois marcar aqui nesses parênteses V ou F. Toda a questão 6, né, possui cálculo matemático muito simples, que é uma questão basicamente de leitura e interpretação textual, tá bom? Na questão 7 também não possui cálculo matemático. Aqui vocês estão tendo, né, aqui um termômetro e pede para vocês assinalarem aqui, ó, descobrirem, né, quais são os valores aqui de A e qual é que é o valor de B. Para você descobrir esse valor, você vai contar, ó, aqui nós temos o 10, né, nesse sinal aqui, ó. Vocês vão contar os tracinhos que tem aqui, ó, até chegar no ponto A. Aqui nós temos o 20. Vão contar aqui também os tracinhos, ó, até chegar no ponto B. Contou os tracinhos, é só marcar aqui a resposta correta. A questão 8 é uma questão de leitura e interpretação de tabela, né, que também possui cálculo matemático. Então, a primeira coisa que vocês terão que responder aqui na questão 8, ó, é descobrir os valores que estão aqui faltando, ó, que estão aqui em branco. Né, vamos só relembrar aqui, como é que a gente descobre uma variação de temperatura? Nós diminuímos a temperatura máxima pela temperatura mínima, tá? Então, para calcular a variação da temperatura, nós diminuímos a temperatura máxima pela temperatura mínima, tá bom? Como é que nós calculamos a temperatura mínima ou a temperatura máxima aqui? Nós também utilizamos um cálculo ou de subtração ou um cálculo de adição. Por exemplo, se a temperatura máxima foi 31 graus Celsius na cidade de Bonito e a variação da temperatura foi 9 graus Celsius, né? Quanto que foi a temperatura mínima aqui desse local? Então, é só vocês fazerem aqui a subtração, né? Que vocês terão aqui o valor também da temperatura mínima, tá bom? Lembrando que a variação da temperatura sempre vai ser, né, a subtração da temperatura máxima pela temperatura mínima, tá bom? A temperatura mínima, né, em hipótese alguma, ela pode ser maior do que o valor da temperatura máxima, tá, pessoal? Aí que vem aquelas perguntinhas com base na tabela, né? Em qual dessas cidades a variação da temperatura foi maior? Depois que vocês preencherem a tabela, vocês vão olhar e vão escrever o nome da cidade aqui, tá bom? Bastante simples também a questão. Na questão 9 não tem cálculo matemático, é uma questão de leitura e interpretação. Aqui só para a gente reforçar isso, né, que uma temperatura normal de uma pessoa varia entre 36 a 37 graus. Se a pessoa saiu de 37,5 graus, né, isso indica que a pessoa já está com febre e que ela precisa procurar assim, um postinho de saúde ou um hospital, né, para saber por que ela está ali com febre. Tá bom? Então, é só ler as questões que estão aqui, observar esse termômetro da Tatiana, né, a temperatura da Tatiana, a Karina, né, a temperatura da Karina aqui, e resolver o cálculo matemático, tá bom? Aliás, não tem cálculo matemático, desculpa, na questão 9. Na questão 10, diz que a Andrea estava preparando um bolo, né, para comemorar o aniversário de seu filho.
A temperatura do bolo, para colocar o bolo dentro, deveria ser de 100 graus Celsius. Né? O termômetro ali do fogão já estava marcando, né, ali que a temperatura ali já estava em 85 graus. Né? Então, quantos graus falta para completar a temperatura máxima de 100 graus? Então, para resolver essa questão aqui, nós vamos utilizar também a operação de subtração. Então, basta ali a gente pegar 100 e diminuir por 85. Fazendo essa subtração de 100 por 85, nós vamos saber aqui, né, quanto grau Celsius está faltando para completar ali a temperatura ideal do fogão para André ali fazer, né, esse bolo para o aniversário do filho dela. Então, pessoal, basicamente, são as questões, né, do nosso roteiro 12 de matemática. Né? A gente espera que vocês consigam fazer ele, responder o roteiro, né, sem nenhuma dúvida, né, com bastante capacidade de responder ele sozinho. Se tiver alguma dúvida na capa da atividade remota, tem o meu contato de WhatsApp, também tem o meu contato de e-mail. Né? É só entrar em contato com a gente, que a gente está aqui disposto para ajudar vocês naquilo que for preciso, né? Entender os conteúdos propostos aqui no bloco de atividade. Um grande abraço para vocês, tá bom? E até a nossa próxima videoaula no nosso bloco 13 de atividades de matemática. Até mais.